E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, que eu achei que seria a última mensagem. Até falei que era uma série de 3, mas será de 4 mensagens. Hoje eu quero falar como escapar do inferno. Diga comigo, como escapar do inferno. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Ok. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 ao 31. Você sabe que Lucas era um médico. Você sabe que médico, se tem uma coisa que médico tem que fazer e tem que gostar, é pesquisar, é estudar. Médico, geralmente, eles são muito detalhistas. E Lucas vai dizer que ele estudou muito sobre a vida de Jesus. Lucas faz questão de mencionar isso no início do seu livro. Que ele estudou, ele se dedicou, ele usa essa expressão. Eu me dediquei a estudar sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele narra uma história que o Senhor Jesus Cristo compartilha com um grupo de religiosos. Os fariseus. Jesus, eu acredito que ele está em um momento de resenha. E a resenha do Senhor Jesus Cristo sempre era com propósito. Nunca era por nada. Sempre com propósito. E eu imagino que naquela resenha ele já conhecia algumas pessoas. E ele disse, eu vou hoje abordar um assunto porque eu gosto tanto desses caras. São gente boa. São amigos. Mas eu estou vendo que se eu não alertá-los, eles podem ir para o inferno. Então a Bíblia diz que Jesus contou essa história para um grupo de fariseus. Como que é a história? Versículo 19 de Lucas 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pelo telão. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Em algumas versões de Bíblia vai dizer que ele vivia em festa todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Aconteceu o que com o mendigo? Morreu. E os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu. E foi o que? Sepultado. Recebeu honra. Teve um velório digno. Recebeu coroas. As pessoas choraram. Seus amigos vieram se despedir do seu corpo. E ele foi sepultado. No Hades, que é a palavra inferno no original, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele faz o segundo pedido para o pai Abraão. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pelo amor de Deus, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Ou seja, ele está o quê? Totalmente consciente. Ele sabe quem é Abraão. Ele reconhece Lázaro ao lado do pai Abraão.
Ele sabe que ele tem um pai biológico. E ele sabe aqui, que nós vamos ler, que ele tem 5 irmãos. E que esses 5 irmãos ainda não se arrependeram dos seus pecados. E que se eles não se arrependerem, eles vão para o mesmo lugar que esse homem rico está. Olha aqui. Pois tenho 5 irmãos, versículo 28. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão responde pela segunda vez: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Olha que interessante. Pai Abraão diz assim: não, eles têm Moisés e os profetas. Preste atenção. Aqui nós estamos no Novo Testamento. Moisés é do Antigo. Os profetas são do Antigo. Eles não são contemporâneos. Mas o que o pai Abraão está dizendo? Eles têm a Torá. Eles têm a Bíblia. Se fosse hoje, o pai Abraão diria: não, eles têm lá o pastor Isaac. Eles têm os líderes de célula. Eles têm os discipuladores. Eles têm a igreja. Eles têm a célula. Pai Abraão diria isso. Então, pai Abraão continua dizendo para ele. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Interessante que nós sabemos quem ressuscitou dentre os mortos. Você sabe quem ressuscitou dentre os mortos? Celebramos hoje aqui a morte dele. E a Bíblia diz que eles não receberam o Senhor Jesus Cristo. Então o pai Abraão está dando uma palavra aqui exata. Não adianta. É mais ou menos aquela pessoa preguiçosa, freio de mão puxado, que não gosta de trabalhar. Ele perde o emprego. Aí ele vai lá no pastor Wagner e diz: pastor Wagner, por gentileza, me arruma um emprego. Eu estou precisando muito. Aí o pastor Wagner diz assim: manda o seu currículo. O garoto tem 20 anos. Ele já passou em 10 empresas. Para a pessoa bem entendida, um pingo significa o quê? Uma letra. Não faz sentido. Tem alguma coisa errada com esse garoto. 20 anos de idade. 10 empresas. 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Não para em lugar nenhum. Aí ele diz assim: não, mas se o senhor me der oportunidade, eu vou aproveitar até cumprir a experiência. E a pessoa, se ela não mudar, não chega a lugar nenhum. Então preste atenção. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ouçam-me. Você acha que existe algo pior que a morte? Sim ou não? Quem acha que existe algo pior que a morte diz sim. Quem acha que não existe diz não. Alguns não acham nada. Existe algo pior que a morte? Existe. Me explica, pastor, o que existe de pior que a morte? É morrer sem salvação. Agora, existe algo pior que morrer sem salvação? Me diga, sim ou não? Existe sim ou não? O que é morrer sem salvação? Hã? Você falou que sim, me responde agora. Deixa eu pegar o microfone aqui. Existe. O que existe, pastor? Pior que morrer sem salvação. Ouça aqui. O que existe de pior de morrer sem salvação é o cara passar a vida inteira dentro da igreja, achando que está servindo a Deus e que vai para os céus, e no final da vida ele descobrir que está no inferno. Eu vou repetir. O que existe de pior que morrer sem salvação é o cara estar dentro da igreja, em cima da plataforma, com o microfone na mão,
ensinando a Bíblia, dando sermão para um monte de gente, com certeza que vai morar nos céus com Jesus Cristo. E quando ele fecha os olhos aqui nessa vida, que ele abre na eternidade, ele descobre que está no inferno. Isso é o pior, que morrer sem salvação. Porque no fundo, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, de certo ou errado. E eu quero aqui, antes de dar continuidade, para não correr o risco e deixar você meio confuso, a Bíblia fala aqui nesse texto que nós lemos de um homem rico, que a Bíblia não dá o nome dele, e a Bíblia chama um outro homem chamado Lázaro, que é um mendigo, que é pobre, está esperando cair as migalhas da mesa do rico. Ele está cheio de ferida, os cães que vêm lamber ele, as feridas dele, para ele ter um certo alívio. E muitas vezes algumas pessoas podem até achar que o cara foi para o inferno porque ele era rico, e o pobre foi para os céus porque ele era pobre. Não tem nada a ver, ok? Daqui mais pouquinho eu vou te dar um versículo que você vai entender muito bem. Mas só para você já aliviar aí o seu pensamento, o seu raciocínio, você não pensar mal de nada e de ninguém. O cara não morreu e não foi para o inferno porque era rico. Porque lá nos céus, ele diz, pai Abraão, e Abraão era riquíssimo. E Abraão está nos céus. Então não foi o dinheiro desse rico que levou ele para os céus. E também não foi a pobreza do mendigo que levou ele para o inferno. Tem nada a ver. Porque tanto nos céus quanto no inferno tem pessoas ricas. E tem pessoas pobres também. Tudo bem? Segura isso aí, guarda isso aí. Mais para frente eu te dou a referência bíblica. Ok? Então preste atenção. Nós precisamos entender algumas coisas. A Bíblia Sagrada foi o único livro escrito pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus. O único livro escrito por Deus. Talvez você diga assim, pastor, não foram homens que escreveram a Bíblia? Foram homens inspirados por Deus. Porque Deus usa pessoas. Assim como Deus está me usando aqui para falar com você, Deus usou homens específicos para escrever o seu manual de vida, a sua Bíblia, a constituição ou a constituinte dos céus. Tudo bem até aqui? Então preste atenção. Nesse livro, Jesus falou sobre vários assuntos. Preste atenção onde eu quero chegar. Jesus falou sobre vários assuntos. E eu quero começar fazendo mais uma pergunta para você. Deixa eu lhe perguntar, e você julga se isso é importante ou não. Falar sobre arrependimento, isso é importante, sim ou não? O tema arrependimento é importante, sim ou não? É. Sem arrependimento não existe o quê? Salvação. Sabe quantas vezes o Senhor Jesus Cristo falou sobre arrependimento? Quantos versículos? Preste atenção. Os números que eu vou dar aqui são que o Senhor Jesus falou, não é que está em toda a Bíblia Sagrada. Jesus, no período de 3 anos e meio, ele citou 20 versículos sobre arrependimento. Coloca na tela isso, 20 versículos. Seria muito bom você anotar ou fotografar, ok? Uma outra pergunta. Amor ao próximo é um tema muito importante, sim ou não? É. Jesus disse que é o segundo e o maior, semelhante ao primeiro. Amar o teu próximo como a ti. Sabe quantas vezes Jesus falou sobre amor ao próximo na Bíblia Sagrada? 25 vezes. 25 vezes. Oração é importante, sim ou não? Lógico, nós temos a sala de oração. Eu sempre tenho falado para a igreja que Deus não responde necessidades. Deus não responde necessidades. Se você ficasse com espírito de autocomiseração, querendo que Deus e as pessoas tenham dó de você, Deus não vai mover uma palha em seu favor. Deus responde orações. Deus responde orações. Então, oração é um tema muito importante. Quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre oração na Bíblia Sagrada? 30 versículos. Salvação é importante, sim ou não? Pô, estou falando de salvação todo esse tempo aí. Quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre salvação?
45 vezes. Jesus falou sobre obediência. Obediência, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque não aprenderam ainda a obedecer. Se ela obedecesse, ela não sofreria tanto quanto ela sofre. Então, obediência é um tema muito importante. Quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre obediência? 55 vezes. Finanças, money, é importante, sim ou não? Lógico. O grande sábio Salomão, rei Salomão, ele vai dizer que o vinho proporciona alegria, mas o dinheiro por tudo responde. O dinheiro não salva, mas o dinheiro te proporciona conforto. O dinheiro te proporciona acesso. O dinheiro abre portas e faz você ter acesso a lugares e pessoas que sem dinheiro talvez você não teria. Então o dinheiro é muito importante. Quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro? 60 vezes. Finanças. Jesus falou sobre juízo final. É importante nós entendermos sobre o juízo final. Eu lembro que na época da pandemia todo mundo ficou desesperado. Pastor, será que Jesus está voltando? Vizinhos meus que nunca tinham falado comigo, estavam olhando minha planta. Bom dia, pastor. Bom dia. E eu percebia que o cara queria puxar assunto. Eu até já sabia, pastor, o que o senhor pensa sobre a pandemia, sobre a Covid? É o fim dos tempos? Falei, agora tá mansinho, né? Tá dando atenção, né? Gente que tinha sumido da igreja há anos. Pastor, quando vai ter culto? Porque na hora que tiver culto eu volto. Gente que tinha sumido da igreja me procurou para entregar o dízimo. E depois que acabou a pandemia, nunca mais. Nunca mais. Então, juízo final é um tema muito importante. Quantas vezes Jesus falou? 60. Agora, sobre o inferno. Sabe quantas vezes Jesus falou sobre o inferno? 70 vezes. Então isso significa que é um tema importante. Concorda comigo? É importante para a gente não ser pego de surpresa. E sobre o reino de Deus? Reino de Deus, reino dos céus é importante, sim ou não? Lógico. Sabe quantas vezes Jesus falou? 80 vezes. Então vamos lá. Primeiro lugar, reino de Deus. Segundo lugar, o inferno. É desconfortável ouvir falar, mas é necessário. Primeiro lugar, quem ganha? O reino de Deus. E não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então está aqui, Jesus prova isso, dando atenção para esse tema. Falou 80 vezes. E em segundo lugar, o inferno. O que eu entendo aqui? Se você focar nos céus, você não precisa ter medo do inferno. Tem gente que fica buscando saber nome de demônios. E quando que Jesus vai voltar? E os sinais, querido, se você está alinhado com os céus, não esquenta com os sinais. Na hora que o mestre voltar, você vai. Agora, se você não está alinhado, você vai ficar preocupado. Porque você não sabe se ele voltar, você vai subir. É muito importante nós entendermos isso. Então, mais que entender sobre o inferno, é mais importante entender sobre os céus. Agora preste atenção. Em nenhum momento você vê Jesus agressivo com esse grupo de fariseus. No texto que nós lemos em Lucas 16, você vê ele contando a história de uma maneira bem suave. Ele não é agressivo. Ele não fala sobre o inferno, não fala sobre o rico, sobre a maldição do inferno, a consciência do inferno, do fogo do inferno. Ele não fala disso de uma maneira para amedrontar os seus ouvintes. Ele fala de uma maneira amorosa para alertar os seus ouvintes, para eles não terem o mesmo resultado desse homem
que foi para o inferno. Nós precisamos ter um coração sensível para entender sobre esses temas. Alguém pode dizer assim: pastor, desculpa, mas eu até gosto do senhor, mas eu não acredito em céu e inferno. Tudo bem, nós somos livres. Talvez você diga: pastor, eu sou da linha humanista e eu vivo a minha vida, e quando acabar aqui, tudo bem, zerou tudo e legal, tudo bem. Perfeito, nós somos livres. Respeito a sua posição. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que no grande dia, preste atenção, eu que estou pregando sobre céu e inferno, sobre salvação, no grande dia, quando eu chegar na presença do Eterno, eu descubra que eu estou errado. Ele diz assim: Isaac, não existe céu e nem inferno, cara. Você perdeu muito tempo. Ou melhor, você pregou tudo errado. Não é, você deixou de fazer muita coisa, mas você vai viver tranquilo. E quem aprontou todas também vai viver tranquilo na eternidade. Você já imaginou se Jesus fala isso para mim? Se isso acontecesse, o que eu perderia em ter vivido a vida que eu estou vivendo? Me fale. Nada. Nada. Por quê? Eu não me prostituí, eu não adulterei, entendeu? Eu não fiquei metendo pau à língua em ninguém, falando mal. Eu vigiei muito os meus pensamentos e vigio. Porque vem pensamentos malignos na mente de todo mundo, inclusive de pastor também. Mas eu repreendo. Se eu reconheço que eu errei, eu peço perdão. Se eu entendo que eu preciso confessar para alguém, eu procuro meu discipulador, como eu já dei exemplo aqui várias vezes. Então, eu não estraguei, não destruí a minha vida com drogas, com bebidas, com baladas. Estou tranquilo. Eu vou dizer: pô, Deus, sério mesmo? Verdade? Beleza, tranquilo, obrigado. Agora digamos que eu estou certo, e eu estou. E você, no grande dia, vai descobrir que você está errado. Você que é humanista, você que acredita que não existe céu e nem inferno, você descobre no grande dia que você está errado. E aí? Deus fala: não, velho, você não pode entrar aqui não. O que te espera agora é o lago de fogo. É o inferno que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Que o inferno, como eu ministrei na última mensagem, ele existe, mas não é para nós. Vou repetir, o inferno existe, mas não é para nós. Então vale a pena a gente pensar um pouco. Jesus Cristo, Ele não deseja que ninguém se perca. Jesus, Ele faz de tudo para que o homem seja o quê? Salvo. Viva a eternidade com Ele. Olha o Evangelho de João 12:47. Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras, e não aguarda, eu não julgo. Jesus sabe que o cara ouve, mas não guarda. A Bíblia diz, Ele está dizendo que Ele não vai julgar o indivíduo. Ele vai continuar sendo amigo do indivíduo. Ele vai continuar livrando essa pessoa de males piores. Ele não vai julgar. Ele diz assim: pois eu não vim para julgar o mundo, mas para o quê? Salvá-la. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Porque se o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso, aquele que nos conhece mesmo antes do nosso nascimento, não nos julga, mas o desejo dele é nos salvar, quem somos nós que somos tão limitados quanto todos os demais aqui? Vamos julgar quem? Ninguém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, o Senhor Jesus diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a proposta do Evangelho. Então preste atenção.
O texto de Lucas 16 que nós lemos, fala sobre esse homem rico e pobre. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Agora o evangelho de Marcos diz assim, Marcos 9, 46, 47 e 48. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno. Preste atenção aqui, gente, pelo amor de Deus. Deus não está falando para você arrancar o olho lá e ficar só com o olho não, hein? Você pode ter uns malucos que queiram fazer isso. Não, pastor, esse olho está me fazendo pecar, é melhor ficar cego. Não é isso não. O Senhor Jesus está dizendo, se quando você olha para essa caixa aqui, te faz pecar, é melhor você tirar o olho dela e olha para o outro lugar. Se está vindo um pensamento maligno na sua mente, se desvia desse pensamento. Ocupa o seu pensamento com coisas boas. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai conversar com alguém, vai compartilhar, cita versículos, vai ler a Bíblia, vai se consagrar. Jesus está dizendo isso. Tira o olho daquilo que está te levando para o inferno e olha para aquilo que te leva para os céus. Aí ele continua no versículo 48. Ele fala que o inferno é onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Primeiro, que verme é esse que a Bíblia diz? Segundo os estudiosos, preste atenção. Segundo os estudiosos, esse verme é a nossa consciência. É a nossa consciência. Percebe que o homem rico, ele está no inferno, mas ele está o quê? Tem fogo no inferno, a Bíblia diz que tem fogo. E esse fogo não se apaga, está ali, ó. E o fogo não se apaga. Só que a mente dele continua intacta. Você já imaginou que tormento? Sendo que o pai Abraão disse, não, eles têm Moisés, eles têm um profeta. O cara está lá no inferno dizendo, caramba, eu tinha a Torá na minha casa. Eu tinha o líder da sinagoga que era meu amigo. Eu ouvi sermões todos os sábados. E eu não dei atenção. E eternamente a consciência dele fala, aquele mendigo estava na porta da minha casa e eu não dei as migalhas que caíam da mesa. Olha que tormento. Será que se eu desse as migalhas, o meu destino não seria outro? Não seria o mesmo que o dele na eternidade? Ou seja, a consciência, o autor aqui está chamando no original, a consciência de verme. E outra coisa que a gente vê aqui é que no inferno tem fogo, e esse fogo não se apaga. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11, diz assim, Apocalipse 14, 9 ao 11. Um terceiro anjo os guiou dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Você vê que o homem está no inferno, mas ele consegue ver os céus. Você já pensou que tortura? É mais ou menos como Moisés, que desobedeceu a Deus, tinha a promessa de tirar o povo da terra do Egito, ele também desejava entrar no Egito, mas no meio do caminho ele pisa na bola com Deus, e quando chega perto da terra prometida, Deus diz, Moisés, desculpa velho, você não vai entrar. Disse, Deus, como assim, pô? Depois de todo esse trabalho, e depois de todas essas reuniões com o Senhor, toda essa intimidade com o Senhor, eu não entrar, o povo vai entrar e eu não. Deus diz, não, velho, você pecou, você me desobedeceu lá atrás, você não vai entrar. Aí o pior de tudo, é que Deus diz assim, eu vou te dar uma colher de chá, você vai subir na montanha e você vai ver a terra prometida, mas lá você não vai pisar. Putz, eu acho, meu ponto de vista, tá? Que seria melhor nem ver. Porque tem até um dito popular que diz que o que os olhos não vê. Agora, você imagina o rico,
Porque na mente do judeu, presta atenção, até hoje funciona assim a mente do judeu. Dinheiro significa bênção. O cara que é rico, na mente do judeu, não convertido ao evangelho, o lugar dele nos céus já está garantido. E o cara que não tem dinheiro, na mente do judeu, ele não vai para os céus, ele vai para o inferno, porque ele é maldito. Eles consideram dinheiro como um sinal de bênção. O dinheiro não é bênção, a bênção é você. A bênção é resultado, o dinheiro é resultado da bênção que você é. E eu vou te provar. Você é um excelente funcionário. Você é um funcionário exemplar. A tendência, se é uma empresa que tem um plano de carreira, é você crescer dentro dessa corporação. Você é uma bênção para o seu patrão. Você é uma bênção para o seu diretor. Você é uma bênção para o seu gerente. Você é uma bênção para os colegas de trabalho. A tendência é você ser promovido. E quem sabe um dia até ser um grande acionista dessa corporação, se está na Bolsa de Valores. Ou ter a sua própria empresa. Essa é a tendência. E por que você está sendo promovido? Por que você está recebendo aumento de salário? É uma recompensa da bênção que você é. Consegue entender? Então preste atenção. O texto aqui está dizendo que o cara vai ser atormentado no inferno na presença dos anjos e do Cordeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário por ele, que derramou até o seu último sangue por ele, e ele simplesmente virou as costas. Um jovem casado deu testemunho hoje na reunião de oração. Eu não sabia dessa história dele. Eu conheci ele em 2011. Não sei se ele está aqui no culto. Eu conheci ele em 2011. Eu fui fazer uma manutenção no carro. Ele trabalhava ali na José Gomes da Rocha Leal. E naquele período a gente estava fazendo uma caravana de jovens para ir lá para o pastor Jorge Linhares num congresso de jovens. Eu convidei ele. Ele nem era crente. Era mês de abril. Tem uma festa famosa na cidade. E ele disse, não vou não. Ele não falou nada para mim de festa, não falou nada. Simplesmente ele rejeitou meu convite. Eu respeitei, como a gente sempre respeita. Hoje, ele deu testemunho. Porque ele veio para a igreja, depois de alguns anos, acho que em 2015, ele veio para a igreja, foi batizado, casou, hoje tem uma família linda, agora é empresário, inclusive, tem a empresinha dele, Deus tem abençoado. Mas, nos últimos 4 meses, ele deu uma esfriada na fé. Eu senti a ausência dele, eu mandei alguns meses atrás mensagem para ele. Ele disse, ô pastor, desculpa, eu preciso mesmo, eu estou lutando na força do braço, eu preciso voltar. Ele veio no culto e depois não voltou mais. Eu senti a falta dele de novo. Quarta-feira agora, eu liguei para ele, mandei mensagem no WhatsApp. Eu disse, queridão, estou com saudade de você, vamos lá na conferência, não estou vendo o seu nome na lista. Ele disse, pastor, quando vai ser? Eu falei, depois de amanhã. Sexta-feira começa. Ele disse, manda o link que eu vou. Falei, caramba, mandei o link rapidinho, mandei tudo, ele fez a inscrição, mandou o comprovante. Eu falei, cara, decidido. Mas eu não sabia por que ele foi tão decidido rápido. Hoje ele contou aqui. Luciano, o menino estava, vários homens estavam aí ouvindo. Ele disse, pastor, sabe por que eu aceitei rápido? Porque em 2011, quando o senhor me convidou, eu disse não para o seu convite. É como se eu tivesse virado as costas para o senhor e abraçado o diabo. Porque eu fui na festa que estava tendo naquele período, e daquele dia, até eu vir para a igreja, foi os piores dias, meses e anos da minha vida, virou um inferno. Quando o senhor mandou mensagem na quarta-feira, veio aquela lembrança de 2011, eu disse, eu não quero mais abraçar o diabo, eu vou com o pastor para São José dos Campos. Que coisa louca, velho, foi? E aí ele deu outro testemunho, ele disse, o meu pai foi o pior exemplo de pai que eu já vi na terra. Ele disse, o meu pai um dia bateu na minha mãe tanto, que o rosto dela ficou desconfigurado. E quando a família da minha mãe perguntou o que tinha acontecido, ela disse que tinha caído na escada. E tinha uma mágoa do meu pai. A minha vida não ia para frente. Eu tive várias recaídas nas drogas. E quando o pastor Max estava pregando sexta-feira à noite,
que falou do pai dele que abandonou a mãe, que morava com a amante no mesmo condomínio, que passava no parquinho, via ele brincando e nem tinha coragem de abaixar o vidro para perguntar para o filho se estava precisando de alguma coisa. No mesmo condomínio, aquilo gerou uma ferida na alma do Max. Mas o Max deu testemunho que um dia ele foi curado. Enquanto o pastor Max ministrava, Deus foi curando a minha alma. Pastor, antes de terminar a conferência, ele contou: eu consegui ligar para o meu pai, eu consegui falar com meu pai, e eu não vou desistir do meu pai. O garoto aproveitou a oportunidade. E quantas outras pessoas não aproveitam? No versículo 11 de Apocalipse 14 diz: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Não há descanso dia e noite. Satanás, eu sempre falo que ele é oportunista, estrategista também. Ele pega uma pessoa que entra em estado depressivo, ou alguém que tem alguma decepção na vida, ou perde alguma grande soma de dinheiro, ou uma família, e ele vai na mente da pessoa e diz: acaba com a sua vida, e você vai acabar com esse sofrimento. Quem se mata, não é porque quer sofrer mais. Quem se mata, está querendo se livrar do sofrimento. Satanás diz: sua mulher não quer caminhar mais com você, mata ela, mata as crianças e tira a sua própria vida, e acabou o seu sofrimento aqui. Não acaba. Ele só termina aqui e continua na eternidade. O problema da eternidade, que agora ele tem consciência lá. E lá, ele tanto vê o Cordeiro, quanto ele está na presença dos anjos. Ele está consciente. É duro isso, está aqui. E a Bíblia diz que o tormento é dia e noite. É noite e dia. Evangelho de Mateus 13:42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É forte isso. O Senhor Jesus Cristo descreveu o inferno de diversas formas. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você e caminho para o final. O que levou esse rico até o inferno? O que levou esse rico até o inferno? Porque preste atenção. Qual foi o mal que esse cara fez? Será que foi a religião dele? Você disse que, pastor, o cara estava na religião errada. Mas você não pode esquecer que esse rico era um judeu. E quem está falando com ele, Jesus, está falando a respeito dele também é um judeu. Então não faz sentido, não foi a religião. Não foi a religião desse cara que levou ele para o inferno. Esse homem era um judeu e ele acreditou na sua religião. Ele falava: nós somos filhos de Abraão. Então a religião dele acreditava nos profetas e em Moisés. Então não foi a religião. Segunda pergunta: será que esse homem foi para o inferno porque ele era rico? Eu já disse que não. E eu quero te mostrar agora em Gênesis capítulo 13, 2. Porque ele conversa com quem está no céu, é Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 2, ainda no início do ministério de Abraão. Olha o que a Bíblia diz sobre Abraão. O nome dele nem tinha sido trocado. Aqui ainda é Abrão. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata, e ele está nos céus. Então não foi o dinheiro que levou esse homem para o inferno. Tudo bem até aqui? Terceiro, será que esse homem, ele não conhecia a Bíblia Sagrada? A Torá? Será que foi a falta de conhecimento da Bíblia que levou esse homem para o inferno? Eu te garanto, biblicamente, que também não foi isso. Porque o texto dá a entender que esse homem conhece a Bíblia. Onde que fala sobre pai Abraão? Na Bíblia. Quando ele olha do inferno, ele reconhece quem? Pai Abraão. Então esse homem conhecia a Bíblia. Ele diz:
Lucas 16, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então ele conhecia. Jamais Abraão nos céus ia falar uma coisa que ele não conhecesse. Talvez você diz assim: pastor, eu já sei, a teologia desse cara era podre, ele não entendia nada de Deus. Te provo também que não. Lucas 16, 30. Ele diz assim, o homem rico: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrepender, então ele sabe que tem que haver arrependimento para ter salvação. A teologia desse homem rico está corretíssima. O que levou esse homem ao inferno? Será que foi o pecado horrível que ele cometeu? Te garanto também que não. Porque a Bíblia não dá nem um sinal que esse cara, ele era um cara profano. A Bíblia diz que ele gostava de se vestir bem, púrpuras e linho fino. Qual mal que tem nisso? Se você tem o dinheiro, qual mal? Quem não gosta de se vestir bem? A Bíblia diz que esse homem gostava de muitas festas, gostava de viver no luxo. Mas se ele é um empresário, se ele herdou uma herança, qual o problema? Ele vai ter que morar no casebre? Não. Se ele pode morar no condomínio de alto padrão, não tem pecado. A Bíblia não diz que a festa desse cara eram festas profanas. Tinha orgias, mulherada, drogas, bebedeira. Não. A Bíblia diz que eram festas. Então dá a entender que não foi por causa da festa e não foi por causa de algum pecado horrível que esse homem cometeu. A grande pergunta, preste atenção, é: o que levou esse homem ao inferno? Por quê? Preste atenção. Pastor, por que a grande pergunta? Porque se você encontrar a resposta, você pode garantir o seu lugar nos céus. Concorda comigo? Então preste atenção. Vamos ler o texto aqui de novo de Lucas para a gente entender melhor. Lucas 16, 27 ao 31. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual foi a razão? Porque é um cara que entende da Bíblia, a teologia dele está correta. Por que agora ele está no inferno? Sabe por que esse homem está no inferno? Porque ele ouvia, mas ele não praticava. A palavra ouvir no hebraico, no original, é praticar, viver, guardar no seu coração. Quando o pai Abraão diz que eles os ouçam, o pai Abraão está dizendo que eles guardem a palavra no coração, que eles pratiquem essa palavra, que eles vivam essa palavra. Irmãos, quantos de nós vêm à igreja, ouve e não pratica? A gente faz cara de paisagem, legal, mas a gente não pratica. Então o que levou esse homem, o que leva as pessoas ao inferno, é não praticar a palavra de Deus. A razão pela qual uma pessoa é condenada ao inferno é porque não ouve e não pratica a palavra de Deus. Muitas pessoas vêm à igreja, ouvem, mas não colocam em prática. E a segunda grande pergunta é: como posso ser salvo, pastor? Eu vou te falar como pode ser salvo. E a gente ora, tudo bem? Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Como eu posso ser salvo? Está aqui, versículo 8 de Efésios 2. Pois vocês são salvos por meio da? Isso não vem de? É dom de? Não tem o que você possa fazer para ser salvo. Pastor, eu vou fazer muitas obras, eu vou ajudar muita gente. Não salva ninguém. A salvação é mediante a fé.
Agora preste atenção. Nós somos salvos para fazer boas obras. As boas obras não salvam, mas nós somos salvos para fazer boas obras. É diferente. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como ser salvo? Está aqui, a Bíblia tem resposta. E eu quero terminar dizendo: a salvação, ela existe, e há um caminho para ela. Se coloque de pé, por gentileza. Não saia, não ande, só se coloque de pé. A salvação, diga comigo, a salvação existe, e há um caminho para ela. Qual que é o caminho para a salvação, pastor? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus. Quem respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Preste atenção. Qual que é o escape para o inferno, pastor? Nós já vimos aqui que não é a riqueza. Nós já vimos também que não é a religião. Nós já vimos também que não são as boas obras. O caminho para a salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré, o filho da nossa irmã Maria. Ele é o caminho. Deus respeita a individualidade de todas as pessoas, e Ele ama a todos. É importante nós entendermos isso, e nós precisamos seguir esse exemplo. Respeitar a individualidade de todas as pessoas. Eu já vi pai obrigando o filho a ser crente. Não adianta. Tem que respeitar a individualidade e amar a todos. Mas eu posso dar um conselho para vocês? O conselho que eu quero terminar dando para todos aqui é: não jogue fora a sua alma. Não jogue fora a sua alma. A sua alma, ela é eterna. Decida passar a sua eternidade com Deus. E o Senhor Jesus Cristo um dia disse para um grupo de pessoas, em Mateus 16, 26, ele disse assim: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nessa noite nós aprendemos como escapar do inferno. É através da graça, favor imerecido, por meio da fé, através de Cristo Jesus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Feche seus olhos, por gentileza.